Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a África. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre a África, né? Já tem alguns outros vídeos aqui muito bacana. E hoje a ideia é que a gente trabalhe o reflexo do colonialismo dentro do continente africano. Vamos entender aí esse processo de colonização e de neocolonialismo que o continente africano teve. A começar pelo seu processo de colonização e a partilha da África, né? A gente já viu em algum momento que no século XV a gente teve aquele período denominado de grandes navegações, o momento em que as potências europeias elas começam a navegar com o intuito de descobrir novos territórios para a exploração. E na África não foi diferente, né? Esse sistema colônia-metrópole imposto no continente africano se deu sobretudo para a exploração de recursos naturais e também recursos humanos, né? Que seriam ali a quantidade de homens escravizados, homens e mulheres escravizadas, né? E foram trabalhar sobretudo na metrópole. A gente pode dividir aí em dois momentos, né? Ali começando no século XVI, quando a gente tem a substituição da mão de obra indígena pela escrava dentro do continente americano, foi aquele momento em que o tráfico negreiro se torna uma atividade comercial e muito rentável. Tá? Outro ponto foi quando os portugueses eles começaram a instalar feitorias, né, que seriam uma espécie de vilas para vender e promover algum comércio, né, dentro do continente africano. Isso já vai demonstrar essa dominação que os portugueses vão ter dentro da África, né? E o segundo momento a gente pode colocar ali na metade do século XIX, né, quando a gente tem uma política de expansão territorial e econômica feita pelas potências europeias, né? Nesse momento a gente já está falando ali de um imperialismo ou de um neocolonialismo, ou seja, a África ela teve um novo processo de colonização, né? Sendo que agora o discurso foi outro, né? Existia uma justificativa que a gente vai ver mais à frente, né? E isso vai ser denominado de imperialismo. Bom, esse processo ele vai começar na partilha da África, né? Isso vai se dar através de uma conferência feita na Alemanha, né? Feita em Berlim, mais especificamente, de 1884 a 1885. O objetivo dessa partilha da África foi estabelecer o que? Uma reorganização das fronteiras internas do continente africano, de modo em que você tenha o que? Mais autonomia para a exploração de recursos naturais e até mesmo humanos. Qual foi a consequência de todo esse processo de colonização e de uma nova colonização do continente africano? Primeiro, a gente começa a ter uma desestruturação política, econômica e social, né? As tribos que antes existiam ali, os povos nativos como um todo, eles já tinham uma organização política, eles já tinham uma organização econômica e até mesmo social. Porém, com essa chegada dessas potências europeias, né, imperialistas, elas acabam promovendo uma dominação. E aí a gente sabe que o processo de colonização ele é um processo imposto, né? Ou seja, eu imponho a minha cultura, eu imponho a minha língua, eu imponho a minha ordem econômica e política sobre o outro, né? E isso vai favorecer uma desestruturação nesses âmbitos, né? Dentro do continente africano. Além disso, se a gente for pensar no campo social, a gente teve uma justificativa para isso acontecer, que foi a justificativa do darwinismo social. Qual era a ideia do darwinismo social? Se apoiou muito na teoria, né, de Charles Darwin, na evolução das espécies, sendo que agora vai ser trago para o campo social. E a ideia é que os povos europeus eles eram os povos mais civilizados, né? Os povos brancos, né, porque nesse momento vai surgir esse conceito de raça negra, né? A ideia é que a raça branca era uma raça mais civilizada, era uma raça mais inteligente, vamos colocar assim, enquanto que os povos negros, a raça negra que existia dentro do continente africano, eles eram povos não civilizados. Então essa aproximação com os povos brancos seria ideal para que o continente africano tivesse uma evolução, tivesse um avanço no campo social. Legal?
Bom, além disso, a gente vai ter também o que como consequência, né? A criação dessas fronteiras artificiais. O que seriam essas fronteiras artificiais, né? Seria aquela reorganização dentro do continente africano, de modo em que não respeita, né, as tribos existentes ali dentro e acabam separando tribos, acabam juntando tribos que não se dão bem dentro de um mesmo território. Obviamente que isso não vai dar certo, né? Outra coisa foi a imposição de um modo de agricultura que foi o sistema do plantation, né, onde eu utilizo mão de obra escrava, grandes propriedades e trago somente a produção de um produto, né? Então isso vai favorecer muito para a concentração de renda e da própria riqueza dentro do continente africano, tá? De modo que isso tudo vai abastecer a metrópole. Outro ponto foi a migração de escravos assalariados, né? Esses escravos eles migraram tanto para outros continentes como para outras regiões do próprio continente africano. Já o processo de descolonização africana, ele vai vir fruto exatamente de todas essas consequências que a gente vai ter aí com o processo de colonização e de neocolonialismo da África, né? Mas a descolonização africana, ela começa sobretudo com uma grande resistência das tribos africanas, né? Como a gente mencionou anteriormente, muitas dessas tribos elas vão se dar na criação dessas fronteiras artificiais, né? Criando movimentos, né? Movimentos por lutas de independência. E isso começa a ficar mais em vigor, mais em evidência na primeira metade do século XX, quando a gente começa, sim, um processo de descolonização, ou seja, uma não dependência mais de dominação das potências europeias. Mas a gente vai ver que essa dominação ela não é tão clara assim, ela ainda existe até os dias de hoje, né? Mas o fato é, galera, que após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias elas começam a ter uma economia, os países começam a ficar mais fragilizados. A gente sabe que a Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial e saiu completamente destruída, tanto o seu aspecto econômico quanto o seu aspecto estrutural, físico. Então, o objetivo era reestruturar o espaço europeu. E com isso, eles não deram tanta importância assim para o continente africano, né? Isso vai dar o quê? Um estopim para um surgimento de movimentos africanos buscando a sua independência, né? Bom, a gente vai ter um outro ponto que vai marcar muito a história da África, sobretudo a África do Sul, que foi a política do apartheid, né? Que foi quando uma minoria branca vai comandar a África do Sul, né? Vai liderar ali a política da África do Sul e vai criar esse apartheid. Apartheid significa uma separação. Foi a maior política racista, segregatória que a gente tem dentro da história, né? Nessa política, os negros eles não poderiam andar na rua, os negros não poderiam assumir cargos políticos e até mesmo cargos importantes, né? Até que vai surgir um partido, né? Um partido político, o CNA. Esse partido ele vai criar um movimento de resistência muito grande, partidos liderados por negros, né? Onde vai buscar lutar e romper com essa política do apartheid. Obviamente que o Nelson Mandela ele vai ser a figura mais importante nesse momento, né? Ele vai chegar a ser preso, né? Vai sofrer perseguições, mas até que ele consegue chegar à presidência da África do Sul e ele vai acabar de vez com essa política do apartheid. Bom, e a África, né, nesse pós-independência? A África ela ainda enfrenta diversos desafios no campo político, econômico e social também, né? Como a gente falou, ainda que ela tenha conseguido a sua independência, isso não vai ficar muito claro ainda, né? Os países africanos ele ainda vão ser muito dependentes de outros países ditos aí desenvolvidos e centrais, né? Mas isso tudo também vai se dar devido à permanência das fronteiras artificiais. Isso mesmo, aquelas fronteiras que foram criadas, né, naquele momento da nova colonização, do neocolonialismo, né, do imperialismo. Isso ainda vai permanecer dentro do território do continente africano. Além disso, o mundo hoje ele passa por uma nova reorganização política e econômica também, chamada aí de Nova Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, fruto de um processo de um mundo globalizado, onde o objetivo, de fato, é buscar em países periféricos, subdesenvolvidos e até mesmo em desenvolvimentos, né, produtos, matérias-primas. E isso vai ser fundamental para que crie esse laço de dependência
tanto econômica como tecnológica também, né? E aí, vejam bem, isso nunca vai ser um ponto essencial para que os países africanos criem a sua própria autonomia para se industrializar ou até mesmo para crescer economicamente, justamente porque ainda existem laços históricos que permanecem até os dias de hoje, criando essa dependência. Legal, galera? Bom, obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui e até a próxima.